Hoje nós vamos falar sobre fontes do direito de família. E para isso temos um roteiro que inclui os seguintes itens: uma indicação do objetivo específico dessa aula, uma reflexão sobre o alcance da palavra fonte, quando a gente está falando de fonte do direito de família, uma breve menção à história desse tema, alguns exemplos que podem ser indicados agora no início para que depois a gente retome eles ao final e a explicação de diretrizes ou a indicação de diretrizes que podem conduzir o intérprete no tratamento dessas fontes. Bom, pensando no objetivo dessa conversa, ele é muito simples, é muito claro. Nós desejamos apenas indicar ou contribuir para que você possa conseguir localizar as fontes do direito de família. Ou seja, a ideia aqui é poder dizer onde elas estão, onde elas podem ser encontradas, para que no momento certo, quando você estiver diante de um caso concreto, você consiga localizar as fontes do direito de família. E qual é o sentido da expressão fonte aqui nesse contexto? Nós sabemos que há duas formas principais de trabalhar com essa ideia: fonte em sentido material e fonte em sentido formal. Em sentido material, uma coisa ou um elemento, uma circunstância é fonte do direito quando ela inspira a organização do direito, quando ela de forma indireta, de forma mediata, ela contribui para que o direito se organize desta ou daquela forma. Por exemplo, os costumes de um povo são fonte do direito de família. Ou talvez, se pensarmos na religião desse povo, de uma certa forma também. Ou, mais proximamente, o trabalho dos teóricos, dos cientistas do direito, também funciona como fonte nesse sentido material. E a própria jurisprudência, o conjunto das decisões de um tribunal manifestado num sentido, também pode ser considerado desse modo como uma fonte do direito. No entanto, o que nos interessa aqui na conversa de hoje é fonte em sentido formal. É de onde realmente brota o direito aplicável, o direito a que todos nós estamos submetidos. E no sistema romano-germânico, essa fonte formal do direito é a lei. Bom, se a gente for pensar no direito de família, como organizar esse tema no tempo? Como pensar nas fontes do direito de família brasileiro no tempo? Acho que uma divisão em 4 momentos pode nos ajudar. Antes de 16, nós não tínhamos um Código Civil. Então, desde a independência, em 1823, até 1916, o Brasil não teve a aprovação de um Código Civil. Houve vários projetos, como nós sabemos, mas nenhum deles aprovado. Então, durante todo esse período, o que disciplinava o direito civil brasileiro eram as ordenações filipinas, dadas pelos reis de Portugal, e com as adaptações feitas aqui no Brasil por uma ou outra lei, mas muito poucas as leis que cuidaram de temas de direito civil ou de direito de família durante o período imperial e os primeiros anos da República. E também sabendo que as ordenações filipinas eram muito lacunosas, quando elas falhavam, quando havia uma lacuna, o que se aplicava supletivamente era direito romano, por um lado, e direito canônico. Então, antes do Código Civil, de 16, nós tínhamos um conjunto muito complexo, muito desatualizado de fontes do direito, inclusive do direito de família. A segunda etapa é inaugurada justamente em 16, com a aprovação do Código Civil e a sua entrada em vigor em 1917. O Código Civil, ele se colocou naquele momento como regramento único do direito civil. Não havia normas que concorressem com ele. A Constituição, naquele momento, de 1897, tinha pouquíssimas regras que se destinavam a reger relações de direito de família. Então, entre 16 e 1988, muito embora tenha havido uma série de leis especiais, muito mais intensas agora, mais recentemente, o Código Civil de 16 continuava como a base do sistema. No entanto, em 1988, a Constituição da República promove alterações dramáticas no direito civil brasileiro, especialmente no direito de família, adotando inúmeros princípios, como, por exemplo, o princípio da igualdade dos cônjuges, o princípio da igualdade dos filhos, e isso muda completamente o direito civil brasileiro. Então, de 1988 para frente, nós temos uma nova etapa com a discussão sobre a aplicabilidade direta dos princípios e das regras constitucionais. Até que em 2002 temos um segundo Código Civil aprovado, que é o Código Civil vigente, e ele vai, há um tempo,
internalizar ou traduzir para uma norma de direito ordinário ou de direito civil todos os princípios constitucionais e também vai, como um Código Civil, disciplinar em aspectos mais específicos, detalhados, os temas de direito civil. E depois de 2002, nós temos algumas leis que foram sendo aprovadas e aí convivemos com um sistema múltiplo, com Código Civil, Constituição, tratados internacionais, leis especiais. Portanto, hoje, a situação do intérprete é de bastante complexidade na análise das fontes do direito de família. Por isso eu queria pensar em dois exemplos que eu vou explicar agora e que nós vamos retomar no final para mostrar como que essas fontes dialogam e como é complexa a tarefa do intérprete. O primeiro exemplo seria de um pai que tem dois filhos, um filho havido numa relação conjugal e um outro filho que nasceu fora da relação conjugal, e num certo momento da vida, esse pai está obrigado a pagar pensão aos dois filhos. Os dois filhos propuseram ação de alimentos e o pai foi condenado. Só que o pai ofereceu e está pagando uma pensão muito mais elevada ao filho que ele teve numa relação conjugal. E uma pensão muito menor, de um valor muito mais baixo, ao filho que ele teve fora da relação conjugal. A pergunta é se há algum problema nisso, se esse pai pode pagar valores tão diferentes assim de pensão alimentícia para dois filhos. O segundo exemplo é o de um filho que, depois do divórcio dos seus pais, manifesta o desejo de não conviver com a mãe. Por alguma razão, ele deseja ter a sua vida organizada somente em convívio com o pai, morando com o pai, tendo ali, juntamente com seu pai, o exercício, né, e ficando submetido ao poder familiar do pai. Ele não quer ter convívio e muito menos ficar sob a guarda da mãe. Bom, são dois exemplos bastante complexos que eu vou retomar ao final para a gente tentar ver como que as fontes do direito de família podem ser organizadas. Na análise das fontes, eu também queria indicar duas diretrizes. Elas podem nos ajudar bastante e o intérprete deve tê-las sempre em mente. A primeira, obviamente, é a ideia de hierarquia. Nós sabemos que num conflito de leis, a lei de hierarquia superior prevalece sobre a lei de hierarquia inferior. Então, para pensar as fontes do direito de família, temos que começar com a Constituição da República e os tratados de direitos humanos, porque eles são hierarquicamente superiores às leis ordinárias. Então, toda a visão, toda a orientação do intérprete tem que partir desse conjunto de normas de hierarquia superior, para depois analisar as normas de hierarquia inferior. Há também um outro critério de solução de conflitos de lei, ou quando as leis entram, né, em choque uma com a outra, para escolher qual aplicar, que é o critério da generalidade. Mas aqui eu queria fazer uma proposta. Nós sabemos que as leis especiais prevalecem sobre as leis gerais, mas para análise das fontes, eu acho que é muito produtivo começar com a análise das leis mais gerais, notadamente do Código Civil. Porque o Código Civil ele tem uma organização muito ampla da matéria de direito de família, permite uma visão muito madura, muito rica do intérprete. E depois é preciso conhecer uma série de leis especiais que disciplinam pontos específicos da matéria. É claro que, havendo conflito entre uma lei especial e uma lei geral, prevalece a lei especial. Mas para o estudo das fontes, eu começaria do seguinte modo: da hierarquicamente superior para hierarquicamente inferior, da mais geral para mais específica. E é isso que eu vou fazer junto com vocês a partir de agora. Começando com a Constituição da República de 1988. A Constituição da República disciplina temas importantes para o direito de família desde o preâmbulo, mas principalmente no capítulo específico. No preâmbulo, eu destacaria esse compromisso da sociedade brasileira com a solução pacífica de controvérsias, como algo bastante importante para o direito de família. Isso, se tem alguma importância nos outros campos do direito, no direito de família é central. É preciso que os intérpretes se comprometam e ajudem os interessados a buscar a autocomposição de seus interesses por conta dos vínculos que unem ou que ligam as pessoas que participam de uma mesma família. Mas também, descendo um pouquinho, já nos princípios fundamentais, a República Brasileira está assentada em algumas bases. Uma delas é a dignidade da pessoa humana.
E esse é um princípio muito importante para o direito de família. Em nenhum contexto, e também no contexto familiar, uma pessoa não pode ser tratada a não ser como pessoa. Não pode ser tratada como meio para a obtenção de fins que lhe são estranhos, mas tem que ser tomada como um fim em si. Isso significa que toda pessoa tem que ser ou tem que ter a sua dignidade reconhecida, inclusive nas relações familiares. Se descermos um pouquinho mais para pensar nos direitos e garantias fundamentais, há uma série de coisas, uma série de incisos do artigo 5º que tem muita importância para o direito de família. Eu estou destacando apenas um, que é o inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa é uma ideia, não é? Essa é a base da autonomia privada que deve ser retomada também quando pensamos em direito de família. Há muitas normas cogentes no direito de família. Quando elas estão presentes, o cidadão está ali constrangido a seguir ou a sofrer as consequências. Mas quando não houver uma lei que obrigue uma determinada conduta, o espaço é de autonomia, é de liberdade. No entanto, saindo lá da parte inicial da Constituição, daquelas normas mais gerais, há um capítulo inteiro destinado à proteção da família, dos artigos 226 a 230. Ali há princípios importantíssimos que alteraram a estrutura do direito de família brasileiro. Eu exemplifico com 2: igualdade dos cônjuges e igualdade dos filhos. Até esse momento, o Código Civil brasileiro admitia que o cônjuge do sexo masculino tinha uma série de prerrogativas em detrimento do cônjuge do sexo feminino. Por exemplo, a prerrogativa de escolher o domicílio do casal. Com a Constituição de 88, todos os direitos e deveres entre cônjuges no casamento são iguais. A mesma coisa em relação aos filhos. Até esse momento, o direito brasileiro ainda admitia um tratamento diferente entre filhos dependendo da sua origem. Por exemplo, os filhos adotivos tinham alguns direitos menores do que os filhos havidos por relações naturais. É então com a Constituição da República que os filhos recebem esse comando, ou que há um comando para o direito brasileiro de que não se pode mais distinguir os filhos em relação à sua origem. Mas são exemplos, porque esses artigos aí da parte que trata só de família são muito, muito ricos e eles têm uma série de princípios e regras importantes para o direito de família. Mas também há tratados internacionais que disciplinam temas afetos ao direito de família. E aí eu vou exemplificar pegando alguns tratados e colocando em cada um deles uma ideia apenas. Começando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, entre tantos exemplos, eu vou pegar o exemplo do artigo 16º, que prevê que ninguém pode se casar sem outorga de seu livre consentimento. Ou, de outro modo, não se pode formar casamento válido sem que cada um dos nubentes tenha se expressado livremente, sem qualquer constrangimento. Claro que isso parece bastante óbvio, né? Mas é importante ressaltar que estamos falando de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos em que, para, de repente, alguns contextos, não se exigia tanta liberdade de consentimento para o casamento. Então, esse é um princípio que está consagrado lá em 48 que deve ser observado. Em 1966, há 2 pactos aprovados pela Assembleia das Nações Unidas. Um deles é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. E ali, além de repetir inúmeros princípios da Declaração de Direitos Humanos, tem algumas novidades. Por exemplo, a previsão de igualdade entre os cônjuges no cuidado com os filhos. Então, a partir de 66, não se admite mais que as regras de direito interno distingam os pais, distingam as faculdades que os pais têm no cuidado com os filhos, por exemplo, oferecendo maiores ou melhores condições ao pai em detrimento da mãe, por exemplo. Também em 66, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, entre algumas novidades, prevê a liberdade dos pais para escolher o tipo de formação, o tipo de educação moral e religiosa e também escolar que eles pretendem dar aos seus filhos. Isso é bastante importante. Claro que há
diretrizes que precisam ser observadas, mas preenchidos os requisitos mínimos, os pais têm o direito de escolher o tipo de educação que eles pretendem dar aos filhos. Em 69, temos o Pacto de San José da Costa Rica, ou a Convenção Americana de Direitos Humanos, que também tem um valor imenso para o direito de família. Por exemplo, ela prevê que no divórcio dos pais, o que deve resolver o destino dos filhos é o melhor interesse das crianças. Então, no momento em que os pais se divorciam, o modo como vai se organizar guarda, convivência, visita, tem a ver ou deve ter a ver com o melhor interesse das crianças e não com qualquer outro tipo de ideia ou de valor. 20 anos depois, com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, essa ideia ganha sua consagração mais ampla e mais geral. O princípio do melhor interesse da criança, no artigo 3 da Convenção, é colocado como a base dos direitos da criança, que inclusive organiza também hoje o nosso direito da criança e do adolescente. Nenhuma decisão que afete uma criança pode desconsiderar o que é melhor, o que protege melhor os seus interesses. Esses são alguns tratados, mas há inúmeros outros, como tratados sobre direitos das pessoas com deficiência, contra a discriminação em face das mulheres. Enfim, há inúmeros tratados que cuidam de aspectos especiais também que merecem atenção. Mas agora, saindo do plano das normas de hierarquia superior e chegando ao direito ordinário, às normas de hierarquia inferior, eu sugiro que a gente comece com a mais ampla, com aquela que tem o maior número e que abrange o maior número de aspectos, que é o Código Civil. O Código Civil vigente tem um capítulo, tem um livro, na verdade, lá na parte especial, destinado à proteção da família. Todo o livro 4º do Código Civil destina-se a disciplinar esse tema, dos artigos 1511 a 1783-A. Temas como, por exemplo, casamento, divórcio, união estável, parentesco, alimentos, estão ali disciplinados de modo bastante pormenorizado. Então, quando o intérprete tem um problema diante de si, além de pensar nas normas de hierarquia superior, ele deve pensar na disciplina básica do Código Civil, no modo como o Código Civil organiza a matéria. E além do livro específico, há algumas outras referências importantes a temas afetos ao direito de família no Código Civil. Por exemplo, lá na parte geral, regras sobre início e fim da personalidade, capacidade, ausência, domicílio, representação, entre outros, são temas que são sempre mencionados e que são muito importantes para a compreensão dos institutos de direito de família. Mas saindo do Código Civil, passando para leis especiais, eu acho que podemos pensar em 3 tipos de leis especiais. Algumas são muito amplas, aquilo que a doutrina chama de microsistema, por exemplo, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, que cuida de violência contra a mulher e violência doméstica, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São normas muito amplas que têm regras de direito civil, de direito de família, portanto, mas também regras processuais e até a previsão de crimes. Esses estatutos, essas normas muito amplas, também são bastante importantes, elas têm um grau maior de generalidade e elas devem ser tomadas sempre pelo intérprete no momento de solucionar os problemas que estão relacionados aos temas de que elas tratam. Mas além dessas normas amplas, temos algumas muito pontuais. Por exemplo, uma lei de alimentos, uma lei para disciplinar só o bem de família legal, uma lei para falar de alienação parental. São normas que cuidam de temas de direito de família, mas elas são pontuais. Elas são próprias do direito de família, mas são pontuais, cuidam de aspectos muito específicos. E também algumas normas que indiretamente atingem o direito de família. Não são normas de direito de família, mas cuidam em algum momento ou de forma indireta de assuntos de direito de família. Por exemplo, a Lei da Previdência Social e o Código de Processo Civil. Agora eu vou retomar os exemplos e tentar aplicar os exemplos com vocês. O nosso primeiro exemplo é de um pai que, tendo 2 filhos, um filho havido no casamento e um filho havido fora do casamento, paga pensões diferentes para esses filhos.
ele paga uma pensão maior para o filho que nasceu numa relação conjugal e paga uma pensão menor para o filho que nasceu fora da relação conjugal. A questão é se isso é lícito, se isso é legítimo ou se esse filho que está recebendo menos pode solicitar algum tipo de equiparação. Bom, diante de um caso desses, como solucionar? Acho que a primeira ideia que deveria ser trazida para o debate é a que está na Constituição. Artigo 227, parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então a ideia geral é o princípio da igualdade dos filhos. Não deve haver nenhuma distinção discriminatória entre filhos por conta da origem, no casamento, fora do casamento ou por adoção. Então começamos com uma ideia que não vê com bons olhos essa distinção de valores. No entanto, das regras que o Código Civil prevê para a quantificação da pensão alimentícia, essa aqui é muito importante. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Aqui a pessoa obrigada é uma só, né? É o pai. Então, uma das formas de pensar no quantum é pensar na possibilidade desse devedor de alimentos. Quanto esse pai pode pagar? E aqui, sendo um devedor único, não varia a análise. No entanto, é preciso perceber o tamanho da necessidade de cada um dos filhos. Por exemplo, se o filho nascido no casamento for uma pessoa com deficiência e tiver necessidades muito mais amplas, é razoável que haja uma distinção no valor a ser pago para ele e para o outro filho. Seria, por exemplo, portanto, uma distinção não discriminatória que não colidiria com o dever de igualdade previsto na Constituição. No entanto, se não houver uma razão que indique desproporção das necessidades dos filhos, pode ser que essa diferença implique numa discriminação e tenha que ser corrigida. Um segundo exemplo é do filho que não deseja conviver com a mãe, mas que deseja conviver só com o pai no momento do divórcio. Como pensar isso? Como organizar isso? Bom, eu começaria também pensando nas normas de hierarquia superior e aqui na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Primeiro, o artigo 3º, que eu já mencionei, que consagra o princípio do melhor interesse da criança. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o interesse maior da criança. Então, a primeira ideia que deve organizar a nossa análise é o princípio do melhor interesse. Uma segunda ideia, também lá da Convenção sobre os Direitos da Criança, artigo 9º, inciso 1, letra A, é a seguinte: os Estados deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao maior interesse da criança. Então aqui a regra geral é que os filhos não podem ficar separados dos pais. Mesmo no caso de divórcio, a ideia é que os pais, ambos os pais, possam ter acesso ao filho, a menos que essa separação, essa proibição de contato tenha a ver com o interesse maior da criança. E uma terceira ideia também da Convenção é a seguinte: os Estados assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões em função da idade e da maturidade. Então, além de ter que encontrar uma decisão que proteja o melhor interesse da criança, essa decisão deve levar em conta a vontade, a opinião da criança, observado o seu grau de maturidade. Bom, mas se saímos das normas de hierarquia superior e chegamos ao Código Civil, tem lá a regra segundo a qual a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser decretada pelo juiz em atenção a necessidades específicas do filho
ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Então, admite-se, muito embora a regra seja da guarda compartilhada, que o juiz defira guarda unilateral se isso corresponde a uma necessidade específica do filho. Também, quando disciplina o outro aspecto da relação paterno-filial, para além da guarda, que é a convivência, o Código Civil diz o seguinte: o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Então aqui há uma ideia que não indica o melhor interesse da criança, que parece fazer crer que os pais, cada um deles, tem mesmo o direito de ter o filho em sua companhia. E não é possível, então, impedir que um pai tenha acesso ao filho. No entanto, o Estatuto da Criança, ele cuida também do direito à convivência nos seguintes termos: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então aqui o Estatuto da Criança também garante o direito à convivência familiar, mas ele fala que trata-se de um direito da criança. Então isso pode sugerir que, ao aplicar as regras sobre convivência, é necessário realmente ter como norte que esse é um direito da criança, muito mais do que dos pais, é um direito da criança o de ter convívio familiar. No entanto, uma lei especial muito importante, que é a Lei da Alienação Parental, prevê a possibilidade de inversão da guarda quando um dos pais faz uma campanha para afastar o outro. Então, se nesse caso concreto, a mãe estiver tendo dificuldade de ter acesso ao pai ou à criança por uma campanha feita pelo pai, terá a possibilidade de solicitar a inversão da guarda para que ela então possa ter a guarda unilateral, por exemplo, da criança. Bom, numa hipótese de um conflito desses, em que no divórcio a criança queira ficar apenas com o pai e não queira conviver com a mãe, temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, que dá o norte, que é o princípio do melhor interesse da criança, que manda ouvir a criança. Temos o Código Civil, que quando fala de guarda, fala que também o que deve prevalecer é o bem-estar e as necessidades da criança. Quando o Código Civil fala de convivência, ele não é muito específico ao dizer se também ao regular a convivência é preciso tomar o interesse da criança. No entanto, isso está pressuposto por conta do princípio do melhor interesse, e no Estatuto da Criança há uma previsão específica de que esse é um direito da criança. No entanto, seria preciso também verificar se houve algum ato de alienação parental, se há algo que pode indicar uma campanha para afastar a criança daquele genitor. Bom, é uma situação complexa, obviamente, não acho que temos elementos para indicar outros dados ou outras circunstâncias, mas fica aqui como exemplo de como, diante de um caso concreto, nós mobilizamos todo o sistema de fontes, começando das hierarquicamente superiores até as hierarquicamente inferiores, trabalhando com normas gerais e também com normas especiais. Bom, então esse era o conteúdo, esses eram os tópicos que eu queria indicar para o estudo das fontes do direito de família. Até mais!